Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A seleção brasileira venceu o Egito por 2-1 com gols de Bruno Guimarães e o Endrick, que por sinal foi um excelente gol e depois ganhou aí aquele beijinho do Carlos Ancelotti. Vamos saber todos os detalhes no Linha de Passe, então fica comigo até o final, galera. Já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, conferindo os créditos na descrição. Bora pro vídeo, galera! O Passe chega para debater o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil que enfrentou Egito e na estreia tem Marrocos. A gente vai falar sobre a atuação dos jogadores e o tema Wesley, que saiu lesionado. Já com Paulo Calçade, Breiler Pires, Celso Munzelti e Léo Bertozzi, além de você no YouTube, a gente faz esse Linha de Passe. Tá falado, rápida pausa e já voltamos no intervalo. Estaremos no chat de olho nas mensagens de vocês. Até já. A atuação do Brasil, 2-1 contra o Egito no primeiro tempo, 1-0. Um gol do Bruno Guimarães que ele ataca ali, morde, faz um bonito gol. O Brasil toma um gol de empate logo depois, num vacilo do Marquinhos, uma bola recuada, mal recuada, e aí tem a lesão do Wesley, que a gente já vai falar. Estamos à expectativa também da zona mista, do que dirá o médico Rodrigo Lasmar da seleção brasileira. No segundo tempo, aquelas muitas alterações, e Endrick, tem estrela o Endrick. 2-1 vitória do Brasil. Paulo Calçade, muito boa noite. Olá, boa noite. Bom, mais um amistoso encerrado, o Brasil ganhou o segundo, é um pouco diferente do primeiro, né, diante do Panamá. A seleção brasileira é importante vencer, se não foi um... O Ancelotti falou em teste, então vou usar teste, porque ele falou, né, e se o treinador falou é porque a gente está chegando. Acho que isso, para algumas seleções, isso é verdadeiro, acontece, não é só no Brasil. Tem acho que mais time chegando com dúvidas do que com algumas certezas na Copa do Mundo. Em função de tudo. Em função de calendário, jogador machucado, jogador que está chegando e não está num estado ótimo para jogar, outros que estão ali com uma carga de muitos minutos ao longo da temporada, encaixes que não acontecem dentro de campo. Acho que tem muita gente assim. E o Brasil é um grande exemplo. Era de se imaginar, claro, antes, sem contusões de Rodrigo, sem contusão de Estevão. Então, um Brasil mais encaixado emergencialmente por Carlo Ancelotti, que não teve muito tempo para ficar fazendo testes e mais testes. Ele tinha que jogar eliminatórias e não era assim tão simples, né? E ele buscou um caminho mais curto. Só que agora, eu imagino que ele deva estar assim, cheio de dúvidas. Hoje, qual era a ideia hoje? Tem um jogador a mais no meio de campo, legal, era o Paquetá. Aí a gente, vamos observar então qual é o movimento desses jogadores. Uma coisa é a tua plataforma, o teu sistema, a outra é onde cada um atua e como são os encaixes com os companheiros que estão do lado, os melhores entrosamentos. Então, e o Brasil... Essa formação é uma formação importante, com um jogador a mais no meio de campo, porque você pega uma equipe que marca mais baixo, isso pode acontecer na Copa do Mundo contra a Escócia, pode acontecer contra o Haiti e, eventualmente, até o Marrocos, né? Então, você vai ter que... Quando você joga com um quarteto espetado, nem sempre esse quarteto do Brasil, por mais movimento que ele tenha, a bola transita tão bem a ponto de gerar uma profundidade para alguém finalizar. São jogadores de atacar esse espaço, né? Então ele foi com o Paquetá. Bom, como é que ficava o Brasil? Saída com o Marquinhos, o Ibañez e o Douglas Santos, 3. Casimiro e Bruno Guimarães. Aí você olhava, além deles no meio de campo, você tinha Paquetá e Rafinha. O Wesley aberto. Então o lateral estava à frente dos meias, estava aberto. O Wesley ponta. Aberto, alargando o campo, o Wesley. No lado esquerdo, Vinícius e o Igor Thiago pelo centro. Com a transição sendo realizada, você encontrava muito Rafinha nesse lado esquerdo, Paquetá se aproximava, Paquetá fazia bem os dois lados, porque ele precisava ser um ponto de apoio do Wesley também. Senão o Wesley só ficava para a bola invertida. Então foi um Brasil que tentou se organizar dessa forma e durou 17 minutos. Com a contusão do Wesley... Entre o Danilo não é o lateral para jogar espetado. Então o Danilo já é
é um lateral que fica aqui na linha de zaga. Em alguns momentos você olhava para o Brasil se entender o que estava acontecendo, você tinha os 4, o Danilo, o Douglas Santos, que já atuava na saída, mais os 2 zagueiros, e isso começava a complicar a transição da bola, porque o lado direito ficava vazio, aí você tinha que levar alguém para lá, que não era a ideia de Carlo Ancelotti, podia ser o Rafinha, podia ser o Paquetá, e o Paquetá não é ponta, né? Então, assim, aí o segundo tempo vem festival de trocas, e o Endrick faz um gol o Endrick é um cara que precisa... O Igor Thiago precisa de mais toques na bola, às vezes, para fazer um gol. O Endrick é o cara que... São caras diferentes, tá? Mas o Endrick, numa jogada, é o clássico, né? De Rafinha para Endrick, de Barcelona para Real Madrid, fez 2-1. Talvez o Ancelotti tenha que olhar muito para quem está com a faca nos dentes. Esses caras podem ser o diferencial para a Copa. Podem ser. Assim, eu acho... de certa forma, preocupante o momento, não só do Brasil, mas de outras seleções também. Breira Pires, boa noite. Boa noite, Felipe. O que achou do jogo? Boa noite, companheiros. Achei o jogo melhor do que contra o Panamá, principalmente no primeiro tempo. E aí, analisando o primeiro tempo, o time titular, porque em jogo amistoso, o cenário muda muito, as equipes fazem muitos testes. Então, a gente também tem de tomar cuidado para não elevar uma análise de um jogo amistoso e colocar num patamar de Copa do Mundo. Quando a coisa começa é outra história, aí não tem mais teste. Até o Egito testou hoje, né? O Salah começa no banco, o Shenawi, que é o goleiro titular também, foi preservado. Então a gente, ponderando tudo isso, pelo que o Brasil jogou no primeiro tempo, e aí em que pese o erro do Marquinhos, e esse erro do Marquinhos gerou a única finalização do Egito no primeiro tempo. Então, se a gente compara contra o Panamá, em que o Brasil sofreu para controlar a posse de bola, deu muito espaço no meio-campo, essa formação que o Calçado citou, preenchendo mais o meio, para mim deu um pouco mais de sustância ali. O time conseguiu não só controlar mais, como sofreu menos defensivamente. Ali também sofreu minimamente com o Marmouche jogando de falso 9 ali, teve espaço, o Marquinhos até acaba tomando um cartão amarelo quando dá um carrinho no meio campo, mas fora isso foi um primeiro tempo mais controlado do Brasil, na comparação contra o Panamá, e ali faltou capricho, né? O Brasil finaliza 9 vezes, o Egito só uma, e finalizações em que o Brasil teve oportunidades claras, né? O Vinícius desperdiçou uma, Igor Thiago teve 2 chances e não conseguiu marcar também, né? Acabou dominando mal a bola e não contribuiu para a finalização. Então, mais por esse aspecto. Então, se comparar o que faltou no primeiro tempo contra o Panamá, eu acho que o Ancelotti conseguiu encontrar um caminho. Os volantes hoje foram mais participativos no momento ofensivo. O Bruno foi bem. Casimiro, Bruno Guimarães, muito bem, não só na pressão alta, mas distribuindo passes, chegando mais à frente, como está acostumado a fazer no Newcastle. Então vejo que hoje foi um jogo em que o Ancelotti cuidou melhor do meio-campo e esse cuidado se refletiu. Um controle maior de posse, num time que conseguiu proteger um pouco mais os zagueiros. Ainda tem coisa a se ajustar, né? Ainda, principalmente, falhas ali, muito de concentração também, a perda do Wesley que a gente pode debater, mas faltou um pouco mais de contundência e essa contundência vem no segundo tempo com a entrada do Endrick, que na primeira bola, também uma roubada lá na frente, a pressão alta funcionando bem, consegue guardar, mas também a gente não pode ir embarcar no momento do momento, porque na semana passada o Igor Thiago sai do jogo contra o Panamá e a discussão, o debate público era Igor Thiago tem de ter um centroavante, um cara com as características dele. Ele perdeu 2 gols, de repente não serve mais. O Ancelotti vai se pautar pelas convicções dele, pelo que o adversário vai pedir. Acredito que contra Marrocos faça sentido ter esse centroavante de referência, mas o Endrick é esse jogador que tem estrela, é um jogador que vem muito bem nesse semestre. E, para mim, o Ryan hoje não jogou, mas Ryan e Endrick são jogadores mais jovens da seleção. Mas não me espantaria que Ryan ou Endrick, de certa forma, durante a Copa do Mundo, ganhem a posição de titular. Porque são jogadores que, no aspecto físico, e até disso de ter estrela, de conseguir entrar querendo jogo, querendo gol, podem colocar ali não só uma pulga na orelha do Ancelotti, mas furar essa fila mesmo sendo tão jovem. Eu já vou ouvir o Bertozzi e o professor Celso Unzelt com esses destaques iniciais do
Do professor Calçado, eu já pensei essa história de mais dúvidas do que certezas de algumas seleções. A gente tem uma imagem daqui a pouco para explorar isso, melhor claro. esse posicionamento. O Breler, essa história do Endrick, do Ryan. Mas vamos com o Pedro Ivo. Ele está conosco, acompanhou o jogo. Tem como trazer ali um pouco de ambiente, também essa apreensão em relação ao Wesley. Pedro Ivo Almeida, seja bem-vindo ao Linha de Passe. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, Mota. Você me chamava, eu estava olhando aqui um pouquinho para o lado, porque passava no telão o momento que Endrick recebeu o prêmio de craque da partida. É muito barulho, desculpa se eu não ouvi alguma coisa, se estiver vazando algum som nesse momento, mas só para complementar num rápido papo inicial com vocês, para a gente ouvir todo mundo na mesa, eu acho que tem muita coisa para falar. Uma vitória, é melhor vencer a ideia da Copa do Mundo do que tropeçar, empatar ou perder. Claro, do ponto de vista de não acho que o Brasil vai chegar melhor ou pior porque venceu os 2 amistosos. Se a gente parar para ver, 2018, tivemos dois amistosos antes da Copa, ele venceu bem os 2. Nem por isso necessariamente foi uma garantia de grande Copa. Agora, eu acho que tem muitas situações pontuais que a gente precisa avaliar. Acho que foi o Breler que falou. Tinha um problema de criação, de controle, de ter a bola no meio de campo em relação ao Panamá. Melhorou. Mas aí, a partir disso tem a bola para finalizar, finaliza mal. Tem um problema de ajuste defensivo. Acho que de ajuste defensivo não aconteceu. Isso acaba acontecendo por vias tortas de primeiro tempo. O Brasil cedia muito espaço, transição defensiva ruim, correndo para trás de maneira errada, compactação entre as linhas. O Marquinhos falava durante a semana que o Ancelotti cobrava compactação entre as linhas e saída de bola. Isso não funcionou. Quem vai ajustar minimamente isso aí é quando o Danilo entra. O Wesley sai lesionado, o Danilo corrige um pouquinho, o Ibanez inverte com o Marquinhos. Então, situações pontuais tem que olhar com mais cuidado. Segundo tempo, outro time. Fica o quê? Fica claro o Endrick, a maneira como o time pressiona. Pressionou como fez no primeiro tempo, mas pressionou, acelerou e aí finalizou melhor. Então, eu acho que esse jogo aqui a gente tem que analisar pontos específicos de forma isolada. O coletivo como um todo, são 2 times absolutamente diferentes. Então, esses pontos específicos, eu acho que tem muito papo, tem muita coisa para falar, porque teve coisa que não funcionou, o Ancelotti quis que funcionasse, trabalhou durante a semana e preocupa-se pelo início de Copa do Mundo. A gente já volta com o Pedro para ouvi-lo mais e, claro, a expectativa também de zona mista e você vai acompanhar, se não acontecer aqui no Linha de Passe, também na sequência com o Sport Center. A gente, claro, acompanhando a repercussão desse 2-1 Brasil contra o Egito. Professor Celso Zelt, muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Bom, ainda bem que está tudo em aberto, né? O Brasil tem muitas dúvidas, muitas incógnitas. Não poderia ser diferente. O Ancelotti contra o tempo, desde que assumiu. Quando ele tem ideias, sempre alguém se machuca. Isso aconteceu mais uma vez hoje. Tem gente aí não alcançando o resultado. O Calçado falou da importância dos resultados. França e Espanha, por exemplo, que são as favoritas destacadas, não ganharam os seus amistosos. Também lá tem seus problemas, tem jogadores voltando como nós temos. Acho que tem coisas legais acontecendo. Bruno Guimarães e Rafinha retornando bem, ganhando ritmo. Acho que o esquema tem que arrumar um jeito do Rafinha se sentir mais à vontade, como se sentiu no segundo tempo. A gente não pode prescindir de um Rafinha no seu melhor nesse momento. Tem a questão da saída de bola que esse time está fazendo muito bem, né? Está fazendo todos os gols roubando bola com nomes variados. Hoje Bruno Guimarães, atrás o Igor Thiago no jogo anterior. E tem as coisas muito claras para o Ancelotti resolver. Essa questão do espaço entre as linhas, hoje você pode dizer que o gol sofrido foi uma falha individual do Marquinhos, mas dentro dessa falha individual tem uma série de questões de posicionamento. O Casemiro, aliás, na origem do lance, quem perde a bola é o Casemiro. E num segundo tempo, o Casemiro não estava onde ou deveria estar, ou o Marquinhos achava que ele deveria estar. Então tem um ruído de comunicação ali, muito sério, que não pode acontecer num jogo de Copa do Mundo. Como não pode acontecer os gols perdidos que o Breler levantou e que foram muitos em momentos cruciais da partida. Eu acho que a entrada de um homem a mais no meio-campo é o ideal. Para mim, esse homem seria o Danilo, mas pelo gosto do Ancelotti, vamos empaquetar mesmo, não está ruim. Eu acho que é fundamental para o tipo de adversário que a gente vai enfrentar na primeira fase. Todos eles vão requerer aquela paciência que o Brasil precisa para furar retrancas, furar sistemas defensivos. Do melhor deles, que é o Marrocos, que deve apostar nas escapadas do Hakimi, ao pior, que é o Haiti,
todos jogarão dessa maneira. Então nós precisaremos dessa efetividade. É uma corrida contra o tempo, como é uma corrida contra o tempo de todo mundo que está nessa Copa do Mundo. O brasileiro, em geral, não está confiante, está preocupado, tem dúvidas, tem incógnitas. Mas quem a essa altura, faltando menos de uma semana para o começo da Copa, não tem essas dúvidas? Os melhores times dessa Copa têm essas dúvidas. Então acho que uma coisa a favor do Brasil é a Copa estar em aberto. Todo mundo está passando por um período de, não digo de turbulência, mas de indefinições. Indefinições todos as têm. E aí, Bertozzi, boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, Felipe, companheiros, fã de esporte, o Pedro Ivo lá no estado dos Estados Unidos, em Cleveland. Sim, é verdade, né? Se a gente olhar, a Espanha não sabe se vai ter o Lamine Yamal no começo, o Saliba se apresentou com dores nas costas na França, jogadores que chegaram muito desgastados da temporada na Inglaterra, o Harry Kane, o próprio Tuchel falou, olha, se eu tiver a chance de dosar os minutos dele no começo, talvez eu possa fazer isso, porque é a primeira Copa de 8 jogos da história para o campeão, né? Então todo mundo vai ter que ter isso em mente. Tanto que tem jogador que está machucado e as seleções estão levando. Ontem o Enciso tomou uma pancada, teve lesão muscular ali no quadríceps e ele está indo, porque se ele puder estar no terceiro jogo, ele vai estar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão do Wesley é relevante, é importante. Eu acho que eu infelizmente acho que tem mais a se preocupar do que a comemorar por causa da lesão do Wesley. Eu acho que tem muita coisa positiva. O Brasil fazer 2 gols de roubo de saída de bola é muito bom, porque isso vai ser fundamental. O Ancelotti quer um time... Claramente ele quer um time que seja mais capaz de reagir do que de construir, né? Então, é isso que ele quer. Então, assim, fazer 2 gols em roubo de saída de bola, ele certamente vai ficar muito feliz e na hora de rever o jogo, de passar o jogo, vai falar, é isso que eu quero. Né? E esse é um ponto positivo. Mas, como o Calçade destacou, para fazer o tipo de jogo com bola que ele fez no primeiro tempo, não tem outro que faça o que o Wesley faz. Não é o Danilo, não é o Ibáñez e não é nenhum outro. Então, assim, se o Wesley se machucar, ele vai ter, para replicar o mesmo jogo, ele vai ter que trazer outro da mesma característica. Ele não pode inverter isso? Não, para fazer do lado esquerdo. Fazer do lado esquerdo. Porque ele mexe em tudo. Nem com o Alexandre e nem com o Douglas Santos. Ele não tem, cara. Então, assim, se precisar convocar alguém, é preocupante. Por quê? Porque para ter um lateral ofensivo, ele tem que colocar para jogar a Copa do Mundo alguém que não está convocado. É isso. Tá fora. E Vitinho... assim, os laterais usados se deram mais dúvidas. Paulo Henrique. Mais dúvidas do que. Total. Com certeza. Ninguém. Aí é uma aposta muito ousada. Sim. Então, quero ver colocar. Isso certamente vai mudar a forma de jogar. Ele vai ter que inventar alguma coisa. Quem é mais antigo vai lembrar de 98, quando o Brasil levou o Zé Carlos, que vinha de um primeiro semestre monumental, né? Do São Paulo, mas ele acabou tendo que jogar na semifinal contra a Holanda e ele passou um. Josimar. O Josimar até deu certo, né? O Josimar era o terceiro. Fez 2 gols. O Josimar foi em 86. 86, porque ele coloca o Leandro, o Edson Boaro, que era o titular, se machuca contra a Espanha, entra o Josimar, faz 2 golaços. Quer dizer, não adianta, mesmo com 26, não adianta você levar o jogador pra Copa, achando, não, só completa ali. Se você levou, tem que levar com a consciência de que você pode precisar do jogador. É o caso do Tite com o Daniel Alves na última Copa. Perfeito. Leva o Daniel e termina jogando com o Danilo improvisado do lado esquerdo, Militão do lado direito. Então, assim, não dá pra gastar vaga. Não dá pra gastar vaga. Não dá. Você tem que levar com muita consciência. Tomara que seja só o susto. Tomara que ele tenha condição. Tomara que possa. Mas ele claramente pensou o time com o Wesley pra fazer esse tipo de jogo, né? Um 3-2-5 com bola, praticamente. Deixa eu pegar... Eu vou pegar o gancho do Calçade pra jogar pra mesa, porque eu acho que esse é um gancho que deixa a discussão, assim, muito complexa, com várias camadas, que é a história das dúvidas e certezas. E eu sei que foram citadas outras seleções, mas me parecem casos distintos, de seleções com problema mais de jogador do que até ideia de jogo. Sim. Assim, e o quebra-cabeça do Brasil é o que disse o Calçade. O Wesley, para você substituir, você tem que mudar o outro lado, vira aquela coisa, você puxa um tijolinho aqui, meio Tetris, sabe? Você tira assim, cara... O Brasil vai começar como essa Copa? Então, se a gente pensar só em característica... Um lateral com capacidade mais ofensiva e eu até acredito Mas eu nem ia por... Desculpa, vou voltar até contigo, mas eu tava pensando nessa coisa do 3 no meio versus 2 no meio, com 4 no ataque, mas o Igor Thiago e o Matheus, entendeu? É muito... Sim. Como é que vai chegar esse jogo? Assim, hoje, a gente, se entrar no debate de qual vai ser o Brasil e o Marrocos, acho que ninguém passa perto. Como vai ser o Brasil, não é entendeu? Nem de qual. Então, a lateral acho que entra no combo, mas...
Que Brasil é? Será que o Ancelotti tem essa ideia clara ou nem ele tem? Imagino que ele começa a ter caminhos para isso, porque o jogo contra o Panamá foi didático, da necessidade de preencher um pouco mais o meio, então, de alguma maneira, ele consegue consertar tendo um homem a mais. O Paquetá jogou mais no segundo tempo contra o Panamá do que hoje no primeiro tempo contra o Egito, mas ainda assim, só a presença dele, taticamente, conserta muita coisa no time. Mas perdendo o Wesley, caso o Wesley... E aí eu acredito que dificilmente ele vai ter condição de jogar a estreia, se continuar no grupo. Mas caso ele precise chamar um outro jogador, eu quero manter a mesma característica do time. Vitinho ou Paulo Henrique, os dois têm características ofensivas, os dois têm capacidade de apoio. Mas os dois vêm de um semestre questionável. PH pelo Vasco acabou se tornando reserva, o Vitinho muito inconstante no Botafogo. Não dá pra chamar nenhum dos dois pelo momento. Pra botar pra jogar. Pra botar pra jogar não dá. E aí pensa, vou chamar um outro lateral. Ele poderia ir numa tacada arriscada de inverter essa ideia de um lateral ofensivo e aí colocar um lateral ofensivo pelo lado esquerdo, chamando o Luciano Juba, que não foi testado, mas terminou muito bem a temporada no Bahia, apesar de ter sofrido uma lesão na reta final. Mas com o Luciano Juba, se ele faz essa ideia, que acredito que dificilmente vai fazer, ele tem laterais defensivos pela direita, Ibañez ou Danilo podem jogar por ali e pensando na posição, dão conta do recado, mas não oferecem esse apoio, essa verticalidade do Wesley. E aí, para mexer nesse jogo, o apoio do lateral pelo lado esquerdo condiciona também o jogo do Vinícius Júnior, que é algo que a gente tem como assentado ali. O Vinícius Júnior hoje tem cadeira cativa no time. Sim. Então, eu acredito que ele deve fazer um feijão com arroz e chamar até um zagueiro para recompor. Ele vai com os laterais mais defensivos, e aí vai repetir muito do Tite, do drama do Tite, né? Depois que perde o Alex Telles, ele só tem laterais defensivos no mata-mata da Copa do Mundo em 2022, mas é uma carência da posição e também da pré-lista, né? A gente olha para a pré-lista, não tem, de fato, um lateral direito confiável, em bom momento, para ser o substituto do Wesley. Deixa eu só voltar com o Pedro para jogar. Pedro, eu vou jogar para você. A gente está nesse debate das incertezas, né? O que deve ser o Brasil na estreia. 2 no meio, com quarteto à frente? Não, 3. O lateral que agora apoia a gente talvez não tenha. Você que está aí, como é que vê essa... Quanto você acha que o Ancelotti tem segurança do que será o Brasil contra Marrocos? Mas ninguém tem, né, Felipe? Eu acho que ninguém tem. Você passou um ciclo inteiro imaginando uma coisa, você passou a preparação até aqui, desde que se apresentou em Teresópolis, imaginando uma coisa, e a única bola de segurança que não tinha exatamente um reserva de ofício ali imediato, apresenta uma lesão hoje. A situação do Ed não parece simples, até por toda a reação dele no campo, até por um histórico que ele tem. Ele teve problema na coxa, na musculatura da coxa, na data FIFA de setembro do ano passado, teve problema na musculatura da coxa na data FIFA de março desse ano, e agora apresenta um novo problema. Eu vou até um pouquinho além, essa coisa de ter o lateral pronto, Vitinho e Paulo Henrique não me parecem laterais que vão chegar e jogar para sustentar a plataforma de jogo. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, analisando essa grande vitória da seleção brasileira diante do Egito por 2-1, né? Quase eu quero falar 2-0, seria até bom, né? Mas foi 2-1 o jogo, gols de Bruno Guimarães e Endrick. Mas queremos saber também a sua opinião, quem além desses dois jogadores você viu melhor em campo? Deixa nos comentários aí também. E não esqueça de fortalecer com like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e conferir os créditos na descrição. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.